Muitas pessoas pediram para que eu fizesse uma live, fizesse uma aula para explicar um pouquinho sobre as rações e a composição das rações. Será que as rações realmente são as vilãs dos problemas de saúde dos cães, alergias, quadros inflamatórios, câncer, tumor em cães? Vou explicar um pouquinho para vocês da relação da ração com este fato, né, de causar doenças, como muitas pessoas dizem. Ração é um veneno, ração faz mal para o cão, ração mata o cão, ração faz o cão viver menos, tá? Recebi vários como esse. Estudei muito, né? Há muito tempo que a gente estuda sobre a ração, sobre as composições, trabalhei já em fábrica de ração e muitas pessoas às vezes assistem os nossos conteúdos e acham que eu sou o defensor extremo, né, das fábricas, das indústrias, ou que eu recebo alguma coisa das fábricas e indústrias de ração. Na verdade, não, né? Existe um conceito por trás da ração, mas existe sim vários malefícios, e eu fiz uma lista aqui de 10 itens que fazem mal aos cães. 10 itens que na maioria das rações estão presentes. 10 itens que podem sim fazer mal ao seu cão, ao seu pet, mesmo você comprando uma ração de boa qualidade, mesmo você pagando caro numa ração, se esforçando para escolher uma boa ração para fornecer ao seu cão, mesmo assim você pode estar incluindo estes 10 itens ou mais do que esses 10 itens para causar problemas de saúde aos seus cães. Então, eu tenho que afirmar, eu tenho que aceitar, né, assumir que realmente vários dos problemas de saúde dos cães, que vários veterinários atendem em todo mundo, eu incluso, né, atendo pessoas todos os dias pelo WhatsApp, e vários dos problemas de saúde dos animais, sim, podem estar relacionados diretamente ou indiretamente ao uso das rações ou à qualidade das rações, tá? Então, eu vou fazer um vídeo bem sincero e bem transparente, como eu sempre tento fazer para vocês aqui, tá bom? Mas eu preciso da ajuda e do apoio de vocês. Quem puder dar o seu joinha, dar seu like, compartilhar e comentar aqui embaixo, tá? Sempre chega, coloca seu bom dia, boa tarde ou boa noite, o horário que você gosta de assistir as nossas lives. Coloca a cidade de vocês, de que cidade vocês me assistem, tá? Adoro saber a cidade. Quando as pessoas comentam a cidade, a gente vê, tem uma ideia do mapa, né? Eu já passei por tantos lugares aqui no Brasil, já viajei por tantas cidades, tantos estados, que eu adoro saber a cidade de vocês. Às vezes eu falo, puxa, já passei por aí, já dormi em tal lugar, tá? Então sempre chega e comenta aqui embaixo, tá bom? E se vocês quiserem ter acesso a conteúdos mais próximos, né, mais profundos sobre isso, a gente tem um curso completo sobre alimentações, a gente tem o nosso clube Dica do Veterinário, onde eu dou todo o meu conteúdo, dou suporte para os alunos e tal. Então você quer tirar dúvidas comigo, mandar relatos do seu caso, a gente tem tantas consultorias online pelo WhatsApp, quanto o nosso clube Dica do Veterinário. Os nossos alunos lá, conforme eles concluem os cursos, eles podem ser convidados para participar do nosso grupo de estudos. Já eu tenho um acesso mais, suporte mais próximo com você, para poder te auxiliar, te orientar e tirar tudo passo a passo para você trazer saúde para os seus cães, beleza? Papo reto e direto sobre rações. Primeiro a gente tem que entender que as rações, por se tratarem de um produto industrializado, é um produto ultraprocessado. Por quê? Existem vários componentes na ração, né? Vários itens de composição na ração. Então, você que vai fabricar por exemplo, vou dar um exemplo bobo para vocês, mas vocês vão entender. Se você está lá na sua casa, na cidade, uma grande cidade, você mora em São Paulo, mora lá em Curitiba, você mora numa grande capital, por exemplo, e você quer fazer um bolo, você mora em apartamento e você quer fazer um bolo. O que você vai fazer? Poxa, se eu quero fazer um bolo, eu preciso comprar farinha, eu preciso ter um fermento, eu preciso ter ovos, eu preciso ter leite, um bolo básico, certo? Se você vai fazer um bolo básico, você precisou comprar ovos, farinha, fermento, leite. Você vai comprar esses ingredientes. Logo, você não é produtor de bolo, você não é profissional do bolo, então você não planta trigo para você colher e triturar. Você não tem uma granja de galinhas poedeiras para você ir lá e pegar ovos. Você não tem, talvez, as estufas lá para fazer a produção do fermento. Você não tem um laticínio ou um estábulo lá para você ter as vacas e fazer a ordenha. Você não tem isso. Logo, você depende da compra, da aquisição de todos esses itens para você fazer um bolo na sua casa. E aqui começam os problemas, né? Toda vez que a gente delega algo, toda vez que a gente delega a responsabilidade sobre algo que remete à nossa saúde, se você quer fazer um bolo, então você quer comer um bolo gostoso, você quer comer um bolo bom. Esse bolo vai fazer bem ou vai fazer mal para você? Ninguém quer comer um bolo para passar mal. Ninguém quer fazer um bolo ruim, um bolo que vai causar problemas de saúde. Ninguém quer fazer isso.
Só que você delega essa função de comprar o leite, comprar os ovos, comprar a farinha. Portanto, você não tem controle do processo, como aquele leite foi parar na caixinha, como a farinha foi parar no pacote, a não ser que você seja o produtor. Aqui começam os problemas quando a gente fala de um alimento ultraprocessado, quando a gente fala de um alimento que tem vários, né, chega a centenas de ingredientes para você fazer uma ração. Essa simples ração que talvez você encontre aí no seu, essa simples ração que você encontra aí na sua casa, né, que você fornece para o seu cão, ela tem centenas de ingredientes. Cada ingrediente foi produzido por algum produtor, alguém produziu aquilo. De boa ou má qualidade, não sei a origem daquilo. Mas você precisou comprar itens separados, negociar a questão de preço, quantidade. Poxa, mas eu vou fazer 50 toneladas de ração. Então você não vai comprar no supermercado, né? Se você precisa fazer 50 bolos, você não precisa ir lá, não vai comprar no supermercado. Você vai ter que comprar de um distribuidor, de um representante ou direto do agricultor, muitas vezes, né? Você vai ter que buscar fontes, né, que tenham a quantidade para te vender adequada e que tenham qualidade para te vender. Só que você não comanda e não controla todo o processo. Por isso você está fadado, né? Você está exposto a acabar comprando ingredientes de baixa qualidade muitas vezes, quando você quer produzir um grande volume de ração. Então, a fábrica de ração, na verdade, eles têm um software que faz o balanceamento daquela ração. E conforme ele coloca lá o padrão, eu quero fazer uma ração para cães de pequeno porte e tal. Tem um sistema, é um software que vai dizer para você, olha, então você precisa de tanto disso, tanto daquilo, tanto de milho, tanto de soja, tal. E você coloca quais itens que você tem disponível para você fazer aquela ração. Conforme você coloca a lista de itens, o próprio software, o próprio programa, ele balanceia a ração e diz, então coloca tanto disso, tanto daquilo outro. E está balanceada a ração para que você venda um alimento completo para cães. Só que você apenas fazer isso, beleza, você está com a ração balanceada. É 100% bom para o cachorro? Não, mas supre as necessidades básicas do seu cão, certo? Porque as pessoas não compram ração por ser algo bom, por ser algo saudável. As pessoas compram ração pela conveniência, pela praticidade, né? É igual quem come miojo. Tem alguém que gosta de comer miojo aqui ou come regularmente miojo? Tem alguém que gosta ou compra periodicamente lanche, né? É um sanduíche, um cachorro quente, um x-salada. Tem alguém que faz isso periodicamente? Ou seja, é difícil você falar, eu vou comer um miojo porque eu quero, eu gosto, eu adoro miojo, eu vou fazer um miojo. Eu vou comprar um lanche porque eu adoro um lanche e tal. A maior parte das vezes é uma conveniência, né? Mesmo os fast food que nós temos aqui para os humanos. É uma conveniência. Você está em determinado lugar, você não tem um restaurante legal, você não conhece nada ali, você vou nesse restaurante, eu vou comer esse fast food. É o que está disponível naquele momento, naquela hora, prático e fácil. Não é para todos os lugares que você vai, que você viaja, que você consegue levar a sua marmitinha, né? Você tá previsível que você vai para tal lugar, você vai levar a sua marmitinha, tem como você levar e tal. Não é em todos os lugares, mas isso seria o alimento, você escolher boas fontes nutricionais para você montar a sua dieta, montar a sua marmitinha e você levar para todo canto, não só para você quanto para o seu cão, né? Você ir lá e escolher, poxa, meu cão é carnívoro. Se meu cão tem mais facilidade de fazer absorção, metabolização de ingredientes de origem animal. Toda vez que eu coloco ingredientes de origem vegetal na alimentação do meu cão, eu estou dando uma dificuldade para ele metabolizar, consequentemente vai diminuir a absorção de nutrientes, consequentemente ele vai ter mais quebra no processo, vai ter mais perda no processo, e ele não vai ter 100% de absorção e nutrição daquilo, porque é de origem vegetal. Se você der ingredientes de origem vegetal, por exemplo, farinha de trigo, farinha de soja, farinha de sorgo, é tudo produtos de origem vegetal. Portanto, a ração é uma conveniência, né? Então você vai lá e compra a ração porque está prático, fácil, simples, vou lá, coloco no pote, está resolvido a alimentação do meu cão, né? Porque às vezes as pessoas têm vários animais, poxa, como é que a pessoa, né, pensa e vai conseguir ficar alimentando todos, preparando alimento, comprando ingrediente e tudo mais? Não são todas as pessoas. Então, você delegando a função de alimentação saudável para o seu cão para a indústria delegando a função de ingredientes disponíveis no mercado para o software, e os ingredientes disponíveis dependem das safras e depende da localização dessa fábrica para que ele possa ter acesso a comprar esses ingredientes.
Isso começa a virar a delegação da delegação da delegação, ou seja, um delega para outro, que delega para outro, que delega para outro. Quando o cara chega lá pro supply chain lá da indústria, da ração. Ó, a gente precisa para produzir 50 toneladas, eu preciso de tanto de farinha de soja. Então ele vai sair procurando. Pô, tem farinha de soja? Já tenho. Quanto tá? Tá R$ 1.000 a tonelada. Ah, beleza. Tem farinha de soja? Tem. Tá quanto? Tá R$ 700 a tonelada. Tem farinha de soja? Tenho. Tá quanto? Tá R$ 500 a tonelada. Ou seja, é claro que se ele tá visando o lucro, ele tem que fazer o preço da ração tem que caber na embalagem. Tudo que ele compõe, não adianta ele falar, vou fazer do bom do melhor. Vou colocar carne de primeira, filé mignon na ração. Tudo bem, mas será que as pessoas estão dispostas a pagar uma ração que tem filé mignon? Porque se ele vai colocar isso aqui na composição, no final a conta tem que fechar. Ou seja, o custo da ração no mercado, né? A fábrica tem que vender para o mercado a um preço mais baixo do que a ração custa. Então, se ele gastou R$ 10 para fazer a ração, para embalar essa ração com todos os ingredientes, ele tem que vender essa ração. Se ele pagou R$ 10, ele tem que vender essa ração por 15, pelo menos. Para que o mercado compre por 15 e o mercado venda para você, dono de casa, talvez por 25. E assim o sistema capitalista gera renda. O cara que vendeu a R$ 1.000 a tonelada da soja pro cara da fábrica, ele também está ganhando. A soja custou talvez 700 para ele vender a 1.000 para esse cara. Vocês entendem? Então, isso é o que leva aos problemas na composição das rações. Porque o cara que plantou a soja pode não ter cuidado tão bem da soja, mas na hora de vender ele quer vender bem. O cara que comprou a soja, comprou farelo de soja, ele talvez não sabe como foi plantada essa soja. Então ele só compra e confia. E aqui começam os problemas, né? Então, para mim resumir, ser mais direto nessa live, vou listar para vocês. Vocês estão gostando até aqui? Deixa eu ver, digita aí 222 para saber quem está gostando da nossa live até aqui. Eu vou listar para vocês então os 10 itens que eu encontrei nas rações que podem muitas vezes estar presentes na ração e sim estar causando problemas na ração do seu cão. Não estou defendendo a indústria da ração. Não estou apontando o dedo e julgando também. Eu entendo os dois lados, até porque o que eu estou dizendo, eu já estive à frente de um grande comércio, já estive à frente do ramo industrial, eu já trabalhei dentro de ração, sei como funciona, tá? E sei também de todos os vídeos que as pessoas postam, todos os artigos que as pessoas postam, e leio vários artigos do mundo todo, falando sobre pet food, falando sobre alimentação, sobre tantos e tantos itens. Inclusive, vocês podem comentar aqui embaixo nesse vídeo quais são os relatos que vocês ouviram que te deixou amedrontado sobre a ração, e eu posso gravar um vídeo específico sobre esse item específico, tá? Mas quem gosta de ter a curiosidade e aprender, vou listar os 10 itens. O primeiro item é o glifosato. O glifosato é um item comum de ser encontrado em produtos de origem vegetal. Todo agricultor, quando ele planta a soja, o sorgo, o milho, um dos maiores problemas da agricultura são, além dos insetos, né, que vão acabar comendo as plantas, são o glifosato. São as ervas. Então existem ervas daninhas que crescem no meio da plantação. O agricultor, para que ele tenha maior produção, ele tem que matar as ervas daninhas para que a plantação fique apenas com a planta que ele plantou para cultivar. Então, se ele quer o milho, ele quer apenas o milho no meio da safra. Ele não quer, no meio da lavoura, ele não quer que fique crescendo outras ervas daninhas. Então ele passa um herbicida. Esse herbicida, ele é um herbicida genérico, né? Ou seja, o glifosato é um herbicida que o pessoal conhece popularmente como mata-mato. É um mata-mato. Você passa no quintal, ele vai matar tudo. Aonde ele pegar, ele mata. Ele só não mata as plantas que foram modificadas geneticamente. Porque hoje nós temos utilização de produtos transgênicos, produtos selecionados, produtos geneticamente modificados. E esses produtos foram incluídos um gene nesse produto, na semente do trigo, na semente da soja, na semente do milho. A gente teve a modificação genética dessa semente, primeiro, para ela ser padrão. A semente é padrão, ela tem para produzir mais, para ela ser igual, idêntica uma à outra. E ela ser resistente ao glifosato. Então, na agricultura, é comum que os agricultores façam uso do glifosato para matar o mato, que é a praga que possa minar os nutrientes que você está colocando na terra para a planta crescer bem. Então, se você passa o glifosato na plantação, a plantação não morre porque ela é resistente ao glifosato, mas ela acaba levando isso também, né, herdada no seu fruto, né, na sua sementinha. Portanto, é comum você encontrar glifosato nas
porque ela está contida na soja, no milho, no sorgo, principalmente nas rações grain-free. E às vezes a gente fala, qual que é a ração melhor? A ração livre de grãos é melhor. Mas muitas vezes outros vegetais, como a ervilha, por exemplo, e outras leguminosas, são resistentes ao Roundup e, portanto, elas têm maior índice de glifosato. Então você não quero dar o grão, porque meu cão é carnívoro, eu quero ração livre de grãos, para ter melhor conversão alimentar, beleza. Só que você está dando outros ingredientes que estão contidos com outras toxinas, talvez o glifosato. Primeiro item. Segundo item, BPA. O BPA é um produto utilizado para embalagens, né, nos plásticos, né, e tanto da embalagem dos produtos lá dentro dos insumos da fábrica, quanto na embalagem da ração. Muitas vezes a embalagem é feita para fazer a ração ficar conservada, para ficar fresquinha e tal, né? E aí, nessa embalagem você vai encontrar o BPA, inclusive esse BPA é muito comum, bisfenol A, né, muito comum, inclusive em potes plásticos, né, os Tupperwares, né, quem gosta dos Tupperwares. Hoje em dia é muito comum as pessoas olharem, minha garrafinha d'água tem BPA ou não tem? Porque ela passa essa toxina, né, que é um carcinogênico, pode chegar a afetar o fígado, esse BPA, né, ele está presente nas embalagens plásticas, tanto das rações, quanto dos insumos que as fábricas usam, quanto talvez na sua casa, Tupperwares e potes plásticos pode ter. Né, uma das indicações, inclusive, das pessoas preferirem potes de inox, por exemplo, né, ou até mesmo o alumínio, né, ao invés de potes plásticos de mais baixa qualidade que podem conter esse BPA. Tá? Então, segundo ingrediente que está presente em todas as rações, né, pode estar presente na grande maioria das vezes, todas as rações e vários dos alimentos humanos, inclusive. Tá? Atenção a isso, porque nós também consumimos muito do BPA, assim como até o glifosato, tá bom? Terceiro item, arsênio, cádmio, outros metais pesados. Esses produtos, eles podem estar presentes nas rações, tá? Por quê? Porque o cara que planta, ele muitas vezes irriga a plantação. E ele está irrigando a água com a água que ele tem na propriedade. E muitas vezes a água, para ser usada na irrigação, ela não é tratada. A água é só extraída de um córrego, de um lago, de um rio, de um açude. Ele represa a água e vai irrigar a plantação. E nessa água, nessa terra, pode ter metais pesados. E aí ele irriga, fica na semente, a semente vai para o farelo, ou mesmo na armazenagem. No processo de beneficiamento da ração, dependendo de onde fica essa indústria, se a indústria também não tiver, às vezes, um sistema de tratamento mais aprimorado de água, ele usa a água fonte, né, do local onde a fábrica está, talvez ela, no processo do beneficiamento da ração, ela esteja usando uma água contaminada. Não é intencional, ele não coloca esses metais pesados nas rações, mas muitas vezes é encontrado por conta desses itens, tá? De um insumo estar contaminado ou mesmo na produção utilizar uma água contaminada com esses metais pesados. Esses metais pesados, né, arsênio, cádmio, né, eles podem gerar lesões hepáticas, né, principalmente acumulando, ele vai ter um efeito cumulativo ao longo dos anos, tá bom? Para os animais. O quarto item é o que as pessoas relatam muito, que é o BHT e o BHA, né, etoxiquina, tá? Que são conservantes, são produtos utilizados para conservar, principalmente para ele não, você sabe que se você deixar qualquer coisa fora da geladeira, né, vai deteriorar. Se você pegar uma maçã, deixar a maçã muito tempo fora na fruteira, ela vai vai apodrecer. Se você pegar um pedaço de carne e você deixar muito tempo fora da geladeira, vai fazer o quê? Vai deteriorar, vai estragar. Então você utiliza conservantes, produtos como BHT, BHA, para você diminuir a oxidação das gorduras, para você diminuir a deterioração desses componentes. Então, para que o princípio ativo, para que a composição, né, as farinhas, os itens de composição da ração durem mais, tanto na fábrica, para a fábrica armazenar e produzindo a ração aos poucos, para esses itens durarem mais, quanto para a ração depois de pronta durar mais tempo na embalagem, na prateleira, eles precisam colocar alguns conservantes e o BHT e BHA são comuns de serem encontrados também nas rações, tá? Que também são tidos como cancerígenos, também podem chegar a afetar a imunidade e afetar o fígado dos animais. Que também são itens que em muitos alimentos que a gente utiliza, principalmente itens do fast food, das cozinhas rápidas, tudo que não é natural na nossa cozinha,
pode também conter esses itens. Então fiquem atentos, porque eu estou falando aqui para o cão, proteger o cão, saúde de qualidade e tudo mais. Mas saiba que tudo isso vale para nós também. Né? Tudo que eu estou dizendo que é um ultraprocessado que faz mal para o seu cachorro, você também pode estar consumindo. Não adianta você falar, não vou fazer isso pro meu cachorro, coitadinho do meu cachorro. Mas você faz para você. Às vezes a pessoa está querendo cuidar tanto do cachorro, mas ela não cuida de si mesmo, tá? Então isso também está incluso no nosso supermercado e na nossa casa diária, tá? Quinto item, corantes artificiais. Afinal de contas, os corantes são dos problemas o menor. Por quê? Porque os corantes artificiais utilizados, né, tanto na nossa alimentação quanto na alimentação dos animais, né, ou mais especificamente na alimentação principalmente de crianças. Por quê? Porque o pai compra as coisas pro filho, mas ele compra com os olhos, ele quer uma coisa bonita, colorida para fornecer. Meu cachorro vai adorar essa ração, porque essa ração é verde, essa ração ela é laranja, ela é colorida, ela é bonita, ela é vitaminada. Os corantes, a coloração, é uma das coisas que faz você ter o apetite, é uma das coisas que faz você ter o desejo, você ter o interesse por alguma coisa. Então, quando a pessoa vai comprar uma ração, ela quer uma ração com a embalagem bonita, uma embalagem colorida, com a ração colorida ali, soltinha, bonita, cheirosa. Então, a inclusão dos corantes artificiais, que também podem gerar casos de alergia, distúrbios neurológicos, alterações cardíacas, também pode gerar quadros cancerígenos. O uso desses corantes artificiais são para te fazer olhar aquela ração e falar, nossa, que bonita, nossa, que gostosa, nossa, meu cachorro vai adorar, nossa, meu filho vai adorar, porque as crianças também adoram coisas coloridas, assim como, né, você compra pensando na alegria do outro. E é justamente aquilo que talvez é a alegria é o que vai causar os problemas, né? Igual você vai comprar um bolo de aniversário, é difícil você falar, vou comprar um bolo branco só. Não, você quer uma coisa mais colorida, mais requintada, que tenha lá florzinhas, para agradar alguém, talvez, né? E muitas vezes as rações também incluem esses itens coloridos, petiscos e tudo mais, e talvez seja uma das, na verdade aqui o quinto item causador de problemas para os cães. Sexto item são os aromatizantes e saborizantes. Mesma coisa, é igual lá os glutamato monossódico, né? O Sazon, os fast food, muitos restaurantes aí de rua utilizam também esses aromatizantes, esses realçadores de sabor. Por quê? Porque você quer um cliente, você está cozinhando, se o seu ganha-pão é vender refeição, é vender uma marmitex, é vender um prato feito, é vender uma comida por quilo, você quer que as pessoas venham, que mais pessoas venham, mais clientes venham, e mais clientes comam, e pessoas saiam satisfeitas, e pessoas saiam dizendo que a comida é maravilhosa, que é gostoso. Então você usa realçadores, você usa artifícios disponíveis no comércio, disponíveis na indústria, para você se beneficiar disso e deixar a carne mais macia, os amaciantes de carne, os realçadores de sabor para o feijão. Esse feijão é tal, esse arroz está com sabor diferente, está mais soltinho, mais tal. Mas tudo isso são artifícios usados pela indústria. E a mesma coisa para as rações. Então é utilizado os saborizantes, aromatizantes, para que o seu cão sinta o cheiro de longe, para que ele queira comer, para que ele coma com prazer e tudo mais. Né? E a gente não sabe que muitas vezes isso também pode chegar a gerar sobrecarga alimentar, né? Alterações hepáticas, principalmente, né? E até mesmo alguns distúrbios comportamentais. Chegam a ter aromatizantes que chegam a ter impacto, né? Na saciedade, impacto no desenvolvimento comportamental desse cão para não querer comer ou para querer comer demais do que ele precisava. Tá? Sétimo item são as farinhas e subprodutos, né? A origem dessas farinhas, como eu falei, quando a gente fala de itens de origem vegetal, sorgo, milho, soja, tem os agravantes do glifosato, tem os agravantes e tal. E quando a gente fala de farinhas de origem animal, como por exemplo a farinha de carnes, farinha de ossos, farinha de vísceras, farinha de penas, são farinhas de origem animal, farinhas de origem animal, portanto teriam maior absorção do seu cão para esses ingredientes, que talvez possam não ter tanta qualidade, né? Então, uma origem duvidosa dessas farinhas podem vir contaminadas a ponto de trazer problemas para o seu cão no longo prazo, né? Então, a qualidade dessas farinhas, inclusive é o que faz com que algumas pessoas, alguns artigos dizem, né? Que as fábricas usam cachorro morto, que as fábricas usam animais atropelados, que as fábricas usam animais sacrificados para poder fazer ração, para moer tudo e fazer farinha de carne, farinha de ossos.
Olha, eu sinceramente nunca vi, né? Não, eu que trabalhei dentro da indústria nunca ouvi relatos, nunca presenciei nada disso, né? Mas no mundo pode tudo, a gente não vai fiscalizar da onde veio esse pedacinho de osso. Ninguém vai ver. Então é possível que alguém gere renda com isso, né? Buscando esses animais e tal, e vendendo para algum lugar, né? Faça o processo e venda, é possível, né? Eu ainda não vi, ainda pretendo buscar mais, tá? Para saber, mas não duvido, né? Não afirmo, mas também não duvido, tá? Que isso possa ser verdade, tá? Mas, né? Porque pensa bem, né? Se a gente for pensar analogamente, se você pegar qualquer pedaço de ferro no chão e você for no ferro velho, você vende por alguns centavos. Se você pegar garrafas de vidro e você for no reciclagem, você vende essa garrafa de vidro. Pô, quem vai dizer que não tem alguém que paga por cadáver, né? Então é possível você achar os bichos mortos e você levar para algum lugar, deve ter alguém que paga alguma coisa para usar aquilo ali para alguma coisa, né? Sei lá. Acredito eu, né? Você passa nas estradas aí, você vê o pessoal cortando o capim que cresce na beira da pista para levar para a criação dele. Ou seja, aquilo que talvez é mato jogado no meio da rodovia, para alguém é alimento, para alguém serve, tem utilidade. Então, não duvido que possa existir esse tipo de comércio paralelo, tá? Mas a origem dessas farinhas e subprodutos de origem animal também pode conter algumas toxinas, também pode levar os cães a terem baixa na digestibilidade, contaminações cruzadas, né? Porque você adiciona uma toxina, o animal vai ter que ter uma resposta inflamatória, você vai ter processos inflamatórios intestinais, reação imunológica, tá? E, claro, a contaminação também, para conservar isso, aí você vai ter que usar outros conservantes para diminuir a proliferação bacteriana nessa matéria-prima de origem animal, tá? Então, é o sétimo fator que pode levar a problemas de saúde para os cães por conta desses artifícios da indústria. Oitavo item são as micotoxinas. E aí, agora a gente está falando de algo sério, porque depende da questão da... As micotoxinas dependem totalmente da conservação. Porque como eu falo que você vai produzir 50 toneladas de ração, como é que você armazena 50 toneladas de vários princípios ativos, vários itens da composição? Como é que você vai armazenar tão bem aquela farinha de soja, aquele farinha de trigo? Até porque você tem safra, você não tem disponível para comprar matéria-prima o ano todo. Você tem a safra da soja, você tem a safra do milho, você tem a safra do sorgo. Então você precisa ter um espaço de armazenar para você aproveitar o preço quando está barato, comprar bem, manter o preço estocado, manter aquilo estocado, para você ter capacidade de produção ao longo dos meses, ao longo dos anos, né, para você não faltar os produtos, os insumos na sua produção. Então, quanto mais quantidade você compra, quanto mais produtos você compra e tal, até mesmo a questão de transporte, como é que vem? Quem que traz? Né? Se você quer, por exemplo, você quer 50 toneladas de farinha de soja, quantos caminhões precisam para trazer essa farinha de soja? Se você precisa de 100 toneladas de milho, quantos caminhões precisam para trazer, em qual lugar vai vir? Ou seja, nesse transporte, no deslocamento, na armazenagem, você está passando por vários processos. Portanto, a chance de você ter contaminação com micotoxinas é muito grande. Né? Fungos, bolores, né? Ácaros, estão presentes nessa matéria-prima. Não tem como, gente. Você pega aí, quem nunca teve um pacote de farinha em casa que embolorou? Um pão, você deixa o pão ali, uma semana já embolorou. Você compra esses pão no supermercado, esses pão... ou seja, imagina, né? Eu não sei se vocês já criaram galinha, alguma coisa assim, mas se você armazenar um monte de milho dentro de um tambor, só o calor que aquilo ali gera, a fermentação do próprio milho armazenado, já gera a proliferação de fungos, bactérias e outras toxinas. Então, isso realmente é muito real, tá? Muito real. Pessoas que têm o costume, por exemplo, de colocar ração pro cachorro e deixa o dia inteiro lá a ração. Ah, fica lá o dia inteiro. Ele come a hora que ele quer. Ah, a hora que ele tem fome, ele come um pouquinho. Ah, ele come um pouquinho agora, depois. Gente, isso é o maior veneno da vida. Vocês já viram? O cachorro vai lá, bebe água e come um pouquinho de ração. Aí deixa lá. O que acontece quando você coloca água no milho? Quando você coloca água na farinha, o que acontece? Deixa aquilo ali 3 dias no sol para você ver o que vira. É o que acontece, né? Armazenamento disso aí vai gerar micotoxinas, que vão gerar vários problemas. Nono item aqui são os óleos oxidados, né? Então, um dos grandes
produtos utilizados na indústria alimentícia, até mesmo para dar textura, para dar liga, né? Os cozinheiros vão entender isso aí, para dar liga na comida, para dar liga na massa, são óleos e gorduras, né? Vegetais ou animais, né? E isso geralmente rancifica, né? É muito difícil você armazenar. Quem aqui já comeu a carne na lata? No sul tem bastante lá, carne na lata. Gente, antigamente era uma arte a pessoa fazer a carne e não tinha geladeira, a pessoa conservava na lata, né? Hoje, vai você procurar banha. Meu, é difícil você encontrar numa cidade grande, você achar banha para você cozinhar. É a melhor gordura para você fazer a sua alimentação. Em vez de óleo vegetal, a melhor gordura seria você usar a banha. Mas você não acha. Agora imagina quando você precisa de uma alta escala de uma gordura para dar liga, de um óleo para dar liga na produção. É difícil de você achar. Então você acaba fazendo o quê? Vai você mesmo e você acaba baixando a qualidade. E muitas vezes você acaba... você precisa muitas vezes dar o nível de gordura da ração para você poder vender, dar a liga correta, né? Tanto a composição de gordura no extrato etéreo, quanto a gordura, os níveis. Só que muitas vezes você já compra uma gordura saturada que já não vem de boa qualidade, ou você não conseguiu conservar isso corretamente. E por isso você acaba muitas vezes utilizando óleos oxidados ou rancificados, tá? E isso é um dos maiores causadores de intolerância alimentar, estresse, muitas vezes... estresse oxidativo, reações inflamatórias, né, doenças inflamatórias intestinal, degeneração celular, né, tudo isso, a gordura rancificada, a gordura saturada é o maior mal da culinária humana. Imagina na ração dos cães. Já comeu aquele pastel com aquele gosto de óleo, aquela gordura? Você vai comer alguma coisa que é fritura. Meu, se a pessoa não sabe fazer fritura, se o óleo não é bem fresco, não é bem... Você sabe como é que fica. Agora imagina na ração do cão. Você armazenar aquilo e tudo mais, né? Inclusive é outro dos comércios paralelos. Também recebi um relato que as pessoas me mandaram, que essas indústrias que compram óleo dos restaurantes, né? Elas também acabam sendo usadas por indústrias animais. Não sei se é verdade, mas ouvi esse relato, tá? Que é uma das formas que eu falo. Tudo que talvez para você não tem valor, para alguém, para alguma indústria, tem algum valor e é um valor interessante, tá? E o 10º item são as acrimidas, tá? As acrimidas são, também vamos dizer que é um tipo de toxina formada pela alta temperatura. Toda vez que a gente pega algum alimento e a gente coloca ele em alta temperatura, você vai formar essas acrimidas, né? Que é um produto do excesso de combustão, vamos dizer. Que também eu até falei... acrilamidas, perdão, tá? Perdão pelo meu erro aqui. Acrilamidas, que também tem um potencial cancerígeno, né? E podem aumentar o risco de doenças inflamatórias, principalmente. Quando a gente vai fazer a extrusão, para você formar os grãozinhos da ração, aquele pellet da ração, você precisa esquentar. Então você formou a massa, essa massa passa numa forma, conforme ela vai passando na forma, ela vai tendo corte, e aí você joga ela num jato de alta temperatura para secar rapidinho e dar aquela estufada, para crescer rapidinho. E isso é o que faz muitas vezes você queimar demais um determinado ingrediente. E às vezes você colocou uma proteína de boa qualidade, mas na hora que você chegou lá no final e você colocou em alta temperatura, você saturou a proteína, você modificou a estrutura molecular daquela proteína. E aí você perdeu o valor nutricional e você acabou gerando problemas, né? É igual você comer uma carne torrada. É igual você comer sabe o ovo frito? Quando você frita o ovo e fica aquela bordinha de fora, fica bem pretinha, é mais ou menos o que acontece. Você perdeu qualidade nutricional, você perdeu qualidade do ingrediente de boa qualidade. O ovo tem boa qualidade. Mas aquela bordinha de fora que ficou torradinha, de um ovo frito, por exemplo, ela perdeu a qualidade. É como se você fizesse isso com os ingredientes da ração. Você acaba acumulando essas acrilamidas, que são um agente que pode, ao longo de anos constantes, levar ao câncer, levar a problemas sérios de saúde. E o 10º item, como bônus aqui, são o excesso de sódio, o excesso de sal, né? Muitas vezes o sal também o glutamato monossódico, como eu citei também, é um realçador de sabor, também é um veneno, né, na alimentação, muitas vezes gerando problemas de pele, hipertensão, tá? Problemas ósseos e até mesmo sobrecarga metabólica, né? Muitas vezes o excesso de sódio ele vai contrabalancear outros minerais do corpo, como potássio, como cálcio, e aí por isso o animal acaba não tendo 100% da saúde, simplesmente por conta da adição excessiva
desses produtos, tá? Fosfatos inorgânicos e excesso de sódio, beleza? Quem gostou da nossa live, digita 10, 10, 10, 10, 10. Se eu pudesse falar para vocês, né, tentarem amenizar a saúde dos seus cães, eu falaria para vocês utilizarem produtos mais naturais, né? Mas o conhecer, vocês estudem mais sobre alimentação, estudarem mais sobre o organismo do cão, sobre a fisiologia do cão, sobre estudar mais sobre o seu cachorro vai te levar a fazer melhores escolhas, tá? Não estou dizendo que é para você parar de dar ração. Estou apenas dando informação e trazendo conteúdo informativo, né, para as pessoas terem conhecimento pelo menos, né? Igual quando falam para você que tal coisa faz mal, pelo menos agora você sabe, né? O intuito é esse, tá bom? Tem vários alimentos que nós consumimos todos os dias e fazem mal pra gente, mas mesmo assim a gente consome todos os dias, né? Como eu citei, a própria fast food, a própria fritura, faz mal, faz, mas e aí? Você consome, você gosta, né? Aqueles cartelinha, quem já tomou aquele Tang, você sabe que faz mal, você sabe que aquilo lá é um veneno, mas você toma, refrigerante, tem, né? Então, ou seja, e tantas outras coisas que a gente poderia listar, tá? Até mesmo um café que você toma faz mal para você, tem muito carboidrato, a qualidade dos pó de café vendido no Brasil é horrível, é péssimo, tá? Quem já tomou um café real de qualidade tem ideia do que a porcaria que a gente consome. Então, não tô dizendo que é para você parar de dar ração, que a ração não, mas eu tô te trazendo conteúdo porque vocês me perguntaram e eu resolvi fazer um vídeo bem esclarecedor e dinâmico com muito conteúdo, tá? Quem gostou, digita 10, quem puder compartilhar, agradeço demais, tá bom? E eu vou fazer um outro vídeo agora com ressalvas do que vocês podem fazer para melhorar a alimentação do seu cão. Então se inscreva, ativa o sininho para você não perder as notificações. Para quem é aluno do nosso Clube Dica do Veterinário já tem acesso a isso. A gente tem o nosso curso de alimentação de cães, onde já tem aulas explicando sobre todos esses ingredientes, o que faz mal na ração, qual é a ração boa, como analisar a composição da ração, qual é a alimentação natural, devo fazer, não devo fazer, quantidade, qual raça dá certo, qual raça não dá, que problema de saúde evita. Para quem é aluno do nosso Clube Dica do Veterinário, já tem acesso a várias aulas como essa, inclusive suporte comigo, né? Mas para vocês que estão aqui nas nossas redes sociais abertas, né, público, gratuito, eu nunca tinha feito uma live, uma aula tão dinâmica, tão passo a passo explicativa como essa, tá? Então convido vocês, se vocês quiserem aprender realmente de verdade, entrem para o nosso Clube Dica do Veterinário, dicadoveterinário.com é o nosso site. Se vocês quiserem análise do seu caso, quer me mandar foto, vídeo, exame do seu animal, a gente tem as consultorias online. Quem é aluno tem suporte comigo, mas quem não é aluno precisa contratar uma consultoria online comigo para que eu possa analisar seu caso, mandar fotos, vídeos e exames e eu poder passar um mês inteiro conversando com você e tirar todo o suporte e orientação, tá bom? Dicadoveterinário.com é o nosso site para você ter acesso a todo o nosso trabalho e conhecer um pouco mais, tá bom? Do mais, se inscreva no canal, ative o sininho, se torne membro, se for relevante para você, você já tem acesso a alguns benefícios aqui no nosso YouTube. Grande abraço, ótimo dia, amanhã estamos de volta, tchau.